Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Oh, aleluia. Orecamai de Oremanarassuia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sou resposta, assim diz o Senhor. Eu sou direção dele. Oh, Jesus, te amamos tanto, tanto, tanto. Oh, aleluia, aleluia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas. Oh, aleluia. Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu quero pedir uma coisa para a igreja de Abreu e Lima. Dia 22 de julho agora, segunda-feira, a partir das 18 horas eu estarei em minha igreja, com a permissão do meu pastor, celebrando ao Senhor um culto em gratidão por 10 anos de dedicação integral ao ministério da palavra. Eu sinto que eu poderia oferecer muitas coisas para Deus, mas nenhuma delas talvez seria tão significativa quanto um culto. Eu digo isso porque minha vida, minha casa, meu tempo, tudo que eu tenho, tudo que sou, e não falo isso só dentro de uma linguagem poética. Quem convive comigo e quem acompanha o ministério que o Senhor tem me confiado sabe que é verdade. A minha vida é para Deus. Não tem nem tempo de pecar, irmão. Quando eu quero pecar, alguém diz: oi, Macarena, paz do Senhor. Eu seguro o barraco dentro de mim, seguro o vento dentro de mim, engulo qualquer palavra feia dentro de mim, né? Porque a nossa vida é para servir ao Senhor. Nossa casa, nossos dias, tudo que a gente tem visa atingir um propósito. Óbvio, falando isso, não estou dizendo que não peco, não. A Bíblia diz que aquele que não peca já pecou porque mente. Todo homem é pecador e todo homem peca. E ainda que não cometesse nenhum delito explícito, todos nós temos uma natureza caída em Adão. Mas como diz Paulo aos Romanos capítulo 7, graças dou a Jesus Cristo, né? Porque a nossa vida não é derrota, nós somos redimidos pela graça. Só justificando o que eu disse agora, porque senão daqui a pouco alguém diz: viu, a irmã falou que não peca. Não é isso. E segunda-feira eu estarei celebrando ao Senhor esse culto. E quando eu cheguei aqui hoje, e todas as vezes que eu chego aqui nesse congresso, eu tenho que me controlar, porque se eu choro muito, eu fico muito rouca. E eu fico: Jesus, se eu chorar muito, eu não consigo pregar. E hoje quase que eu não consegui, porque eu já chego já desaguando. Qualquer dia desse eu vou sair daqui do soro, desidratada de tanto chorar. E eu disse ao Senhor: Senhor, tudo que eu quero nessa segunda-feira é sentir lá na minha igreja o peso de glória que tu derrama aqui em Abreu e Lima. Eu não sei se você tem noção do que eu estou pedindo, mas eu sei que o que acontece aqui, quem está aqui sabe do que eu estou falando, dessa presença, desse mover, desse negócio diferente, né? Ai, o Senhor chegou. Eu sei que isso acontece porque as irmãs aqui têm uma pegada de oração que eu não posso fingir costume e dizer que é comum em todo lugar, porque não é. Não permita que isso vá para o seu coração como vaidade. Tribute a glória para Deus. Porque no dia que isso entrar para a vaidade, vocês estão acabadas. Não vai subir mais nada. Mas tendo o vosso coração guardado, eu preciso admitir isso. Irmãos,
A busca das irmãs de oração aqui é essa. Meu sonho é ser uma mulher de oração como vocês. De dedicação assim, extensa, com fluxo. Eu pedi isso para Deus hoje aqui, entre os meus pedidos. E eu queria pedir pelo menos 10 irmãs que são de oração mesmo. Pelo menos 10. Que fechassem comigo em propósito de oração. Por isso, nesse dia, eu não estou pedindo isso para mim, irmão. Sabe por que eu estou pedindo isso? Porque eu quero que Deus receba esse culto mais do que tudo na minha vida. Porque para alguém pode pensar assim, minha filha, nada a ver, 10 anos, tanta gente com carreira, com história aí. Mas eu é que sei o que foi e o que é esse tempo. A gente é que sabe o tamanho do milagre, né? Eu queria pedir hoje aqui, pelo menos 10 irmãs, não irmãs emocionadas, irmãs que sabem o preço de entrar no quarto, de fechar a porta, de dedicar um tempo em oração por uma coisa que não é sua, que não lhe pertence, né? Eu queria pelo menos 10 irmãs hoje aqui fechar, para depois eu não tocar mais nesse assunto, para fechar comigo em oração só por esse culto de segunda-feira, até as 22 horas de segunda-feira. Vão orar de hoje até algum horário que decidirem, terminando 22 horas de segunda-feira. Por quê? Porque aí essa hora o culto já acabou tudo, aí é só para agradecer, porque já fechou tudo de oração. Eu já tenho uma equipe virada de 24 horas, mas eu senti de pedir. Eu não fiz isso em lugar nenhum, em igreja nenhum que eu tenho passado, eu não compartilhei isso com ninguém. Mas senti de compartilhar aqui em Abreu e Lima e saber se eu tenho pelo menos 10 irmãs aqui que possam fazer isso comigo. 1, 2, 3, 4, já foi. Muito obrigada. Quem está comigo nisso, diga amém. Amém. Por favor, então, tá bom? Para que o Senhor se manifeste, eu só quero sua presença, eu só quero que Ele receba esse culto. Dia 22, a partir das 6 horas da noite. Quem acompanha a gente na rede social, se for transmitido e você não tiver compromisso, eu vou estar informando na rede, tá bom? Lucas capítulo 5, verso 1 em diante, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fizeram assim, e colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Foram e encheram ambos os barcos. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. Diga comigo, quase. Diga quase. Olha para quem está do lado e diz, mas não foram. Olha para quem está do teu lado e diz, quase, mas não foram. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus. Oh, aleluia. Neide, amo sua vida, amo sua vida. Muito bom te rever aqui. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acomodou aí? Amém? Amém? Quem está ligado, diga amém. Quem quer ir embora agora, diga eu. Está desligada. Está vendo aí? Fica ligada. Quem se arrepende do que disse, diga eu. Metade se consertou com Deus.
A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção nessa tarde, ela é muito conhecida. Ela trata sobre a pesca maravilhosa, né? Uma ação extraordinária de Deus em Cristo, em favor de Pedro, dos pescadores. Mas é válido aqui lembrar que nesse encontro que Jesus está tendo com Pedro, não havia ainda intimidade, relacionamento fortalecido ou estreitado entre eles. É, na verdade, um primeiro encontro ou uma oportunidade ideal de conhecer Jesus melhor. Pedro havia acabado de vir de uma noite fracassada, pelo menos no ramo da pesca. Como diz aí a grosso modo, naquele dia ou naquela noite o mar não estava para peixe. E Pedro está junto com os outros, aqueles que são responsáveis pela sua embarcação, e o texto fala que havia um outro barco também à praia. E eles estão lavando as redes, uma vez que já haviam trabalhado toda a noite e não apanharam absolutamente nada. Jesus vem chegando e junto com Jesus uma multidão o acompanha. Jesus tem uma multidão do lado dele, nós estamos apenas falando sobre os primeiros passos ou o início do ministério de Jesus. Jesus ainda não difundiu largamente todo o seu poder, ainda não montou, por exemplo, o seu ministério mais próximo, né? Ainda não tem ao seu redor os 12. Jesus está apenas caminhando e manifestando algumas coisas de acordo com a necessidade do povo. E isso já era o suficiente que uma multidão o seguisse. Nisso vem Jesus chegando à beira da praia com uma multidão que o seguia, ávida para ouvir as suas palavras, ávida para ouvir o conhecimento pela maneira com que era passado. As pessoas ouviam de outras pessoas, de outros príncipes, algumas coisas do que Jesus dizia, mas ninguém ouvia dos outros como Jesus dizia. Ouviam Jesus ministrar e diziam: olha, ele fala, mas não fala como quem fala qualquer um, ele fala como quem tem autoridade. Uma autoridade não só confiada pelo próprio Deus, obviamente, por ser o Filho do Deus vivo, mas uma autoridade, obviamente, por ser o Verbo vivo. Jesus tem um jargão, por exemplo, que acompanha algumas das suas ministrações, não todas, mas vez ou outra, pelo menos 3 vezes ao longo de 3 anos e meio de ministério, você vai ver Jesus dizendo, enquanto ministra ou enquanto aconselha: em verdade vos digo. Parece uma redundância, em verdade. Ora, se é verdade, por que falar a verdade 2 vezes? O que ele diz, ou o que ele quer dizer quando afirma, antes de dizer alguma coisa, em verdade vos digo, é o seguinte: o que eu vou falar para vocês agora é uma verdade. E eu não vou dar para vocês uma verdade difícil, eu não vou falar para vocês uma verdade que não pode ser vivida como verdade. Então, quando ele diz em verdade vos digo, ele está dizendo: eu vou falar a verdade e estou provando enquanto eu falo que eu sou a verdade do que digo. Que é possível viver a verdade, falar a verdade, pregar na verdade, andar na verdade. Por isso Jesus tinha muita autoridade em tudo que ele falava. Uma multidão acompanha Jesus e nesse mesmo capítulo, versículos um pouco mais abaixo, o texto vai dizer, segure o fundo só um pouquinho, daqui a pouco pode vir juntinho. Versículos um pouco mais abaixo desse mesmo capítulo que a gente acabou de ler, o texto vai dizer que uma fama já estava sendo percorrida em torno do nome de Jesus. O texto diz que ele era famoso. Deixa eu perguntar para essa igreja: ser famoso é pecado? Não, mas todo mundo fala com muita timidez. Porque você diz que não é pecado, mas parece que é antiético. Quando na verdade quem é famoso, na maioria das vezes, nem promoveu a própria fama. Mas era o que acontecia exatamente no caso de Jesus. O texto diz que uma fama, que era a fama que Jesus tinha, já havia percorrido muitos lugares. E é por isso que essa multidão está atrás dele. Jesus é muito conhecido, está muito conhecido e já se tornou famoso. Pelo menos nas circunvizinhanças em Jerusalém. Muito famoso. E eu acho muito propício dizer o porquê que uma multidão está atrás de Jesus. Ora, irmã Camila, você já disse, é porque ele é famoso. Mas é importante dizer para a nossa geração no século 21,
que a fama de Jesus não é baseada numa autopromoção ou numa manipulação ou manobra de mídia. Jesus era famoso porque curava muita gente, pregava com muita autoridade, se movia de compaixão e promovia muitos milagres para a glória de Deus e para anúncio do reino de Deus na terra. Camila, o que você está dizendo? Jesus não promoveu a si mesmo, Jesus não correu atrás disso, pelo contrário. Quando Jesus manifestava alguma dessas obras, normalmente ele dizia para as pessoas: não diga a ninguém que eu fiz isso. Mas quem é que aguenta ter sido cego a vida toda e depois não contar que foi curado e como foi curado? E por quem foi curado? Como é que pode alguém ter a sua pele branca, tão alvejada pela lepra, e daqui a pouco não conseguir ter a sua pele limpa como a de um bebê, e não conseguir compartilhar isso e dizer como foi curado e por quem foi curado? Já estão auxiliando a irmã, volte para cá. Então as pessoas contavam isso. E por que então Jesus não queria que isso fosse largamente difundido? Não é porque ele achava-se indigno disso de maneira nenhuma, porque não era, mas é porque ele queria continuar curando, ele queria continuar manifestando o seu poder. O seu coração se movia de compaixão pelas pessoas que estavam enfermas. O seu coração se movia de compaixão pelas pessoas que precisavam de sua ajuda. Doenças incuráveis, pessoas rechaçadas. A plebe esquecida pelo sistema de Roma ou pela cultura judaizante de Jerusalém. E Jesus conseguia atender todas essas demandas pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua compaixão, uma vez que ele sabia que quanto mais rapidamente a sua fama se propagasse, mais rapidamente ele seria levado ao Calvário. Ele sabia que logo não poderia mais atender todas essas demandas como fazia pessoalmente. Então por isso pedia sigilo, mas não dava para fazer sigilo. Todo mundo que era curado, todo mundo que era abençoado, propagava a fama de Jesus. Fala comigo, é inevitável. Diga, era inevitável. Era inevitável que Jesus não ficasse conhecido. Agora, como pode alguém que corria disso? Como pode alguém que quando comentavam, ele se retirava para orar? Como pode alguém que dizia, não conte a ninguém que eu fiz isso, ficar tão conhecido assim? Jesus diz então para mim e para você, através de sua conduta de vida, isso aconteceu e acontece até hoje, quando você entende que aquilo que Deus te confiou para a glória de seu próprio nome, não pode fazer você ter avidez de se tornar conhecido. Camila, mas você acabou de dizer que é inevitável dentro de um contexto. Tem muita gente querendo viver ministério, tem muita gente querendo viver o evangelho, ouvi-lo ou pregá-lo, a fim de, através disso, conseguir tornar-se conhecido. Através de nisso, conseguir uma oportunidade. Uma multidão segue a Jesus, não porque ele quer ser conhecido, não porque ele quer ser importante. Simplesmente isto está acontecendo porque ele tem desejado ser útil. Alguém entendeu? Eu vou falar de novo. Jesus não ficou conhecido porque queria ser famoso. Jesus ficou conhecido porque usou tudo que tinha para ser útil. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está me mandando falar rasgado com algumas pessoas que estão aqui. Deus está nos dizendo, neste tempo, não queira ser uma pessoa importante para ser conhecida. Por quê? Porque senão você tornar-se-á com o tempo cansativa e irrelevante. Quer seja na igreja, quer seja na família, quer seja no seu trabalho. Para que haja influência, para que as pessoas queiram estar com você, para que as pessoas entendam o nível da revelação daquilo que Deus te confiou, para que você seja uma mãe funcional, um pai que tenha autoridade dentro da sua casa, para que você seja uma líder nata, para que você seja uma chefe de negócios. Você não pode permitir com que a vaidade de ser conhecido te torne mais importante do que a necessidade de ser útil, de ter um ministério útil, de ter uma vida eficaz, de ter uma liderança funcional. Camila, por que você está dizendo isso? Para dizer por que uma multidão seguia Jesus, para que nós comecemos a avaliar a quem nós queremos seguir. Eu vou falar algo aqui e você vai entender melhor.
Eu conheço pessoas extremamente famosas, porém não importantes. Eu conheço gente famosa, mas que o culto acontece sem ela. Eu conheço gente famosa, mas a empresa funciona sem ela. Eu conheço gente conhecida, mas o Brasil funciona sem ele. É gente que é famosa, mas não é importante. Por quê? Porque ser famoso não é sinônimo de ser importante. Agora, conheço algumas pessoas que você não conhece, e de certo você também tem na sua lista o conhecimento de algumas pessoas que eu não faço ideia de quem sejam, mas são pessoas importantes. É gente que, se não estiver presente, a coisa não funciona do jeito que tem que funcionar, não anda do jeito que tem que andar, não desenvolve do jeito que tem que desenvolver. Camila, o que você está dizendo? Nem todo mundo que é conhecido é importante, mas todo mundo que é útil, de certo, será inevitável, será importante, será funcional e será inevitável que esta pessoa viva um nível de influência na sociedade. Será inevitável que esta pessoa viva um nível de influência dentro da sua casa. Seja uma influência na sua família, seja uma influência no meio dos seus filhos. Pegue na mão de alguém aí agora, você precisa compartilhar uma verdade, não apenas como crente, mas como sociedade neste dia. Pegue na mão de uma mulher de Deus aí agora, aperte a mão dela com firmeza, faça ela perceber que assentou-se ao lado de uma mulher de Deus. Olha para ela e diga para ela: não queira ser só importante. Olhe para ela e diga: queira ser útil. Olha para ela: não queira ser só conhecida. Sacode ela e diga: queira ser útil, e você será importante se você for útil. Seu ministério precisa ser útil, sua oração precisa ser útil, sua vocação precisa ser útil. Você precisa ser uma mãe útil, você precisa ser uma esposa útil, você precisa ser uma ovelha útil. A pergunta não é como eu posso ser usada por alguém, a pergunta é como eu posso disponibilizar a minha vida em prol de algo que seja relevante. Uma multidão segue Jesus, e isso lhe dá crédito para ser ouvido por Pedro. Uma pessoa que acabou de voltar de uma noite de fracasso não tem muita paciência para ouvir muita gente. Uma pessoa que já tentou de tudo não se sente muito confortável a sentar-se 2h30, 3h30 da tarde num culto como esse e acreditar piamente que uma instrução vindo sobre a vida de alguém que mal conhece sua própria vida vai ser útil em alguma coisa em sua vida. É difícil isso. Mas veja, o povo dá a Jesus, por causa de quem ele era, obviamente, no mínimo, um espanto, ou chama a atenção de Pedro. Vem chegando um homem que ele ainda não conhece plenamente, rodeado de uma multidão que deseja ouvi-lo. Aí o povo vai chegando, aperta ele. Jesus vê o barco de Pedro à beira da praia, pede o barco emprestado para usar como púlpito naquela manhã. Pedro disponibiliza o barco, ele pede para afastar um pouco da margem da praia, porque a multidão quer estar perto o tempo todo. Então Jesus pede para afastar um pouco, ancora alguns metros além da praia, para que Jesus tenha a visibilidade de todos que estão presentes. Naquela manhã Jesus prega, Jesus ministra, Jesus ensina. Gente, se com gente como a gente, ministrando como a gente já segura a bexiga para não ir no banheiro, segura a fome para não sair do lugar, você imagina o verbo vivo pregando. Oh, meu Deus. É por isso que o povo ia sem marmita, ia sem dinheiro de passagem, ia a pé, ia de carro, de bicicleta. Glória a Deus que esse povo ainda vive. Glória a Deus que esse povo ainda o ama. E o povo começou a ouvir. E Pedro está lavando as redes. Obviamente, em dado momento, Jesus começa a falar, e Pedro vai parar de lavar as redes para ouvir Jesus. É Jesus que está pregando. Ninguém fala como ele, ninguém ensina como ele, ninguém ministra como ele. É Jesus.
imagino que naquela manhã Pedro ouviu o que nunca tinha ouvido, sentiu pelo peso da palavra o que nunca antes tinha sentido. E na verdade um milagre vai começar a se desenrolar. Não apenas quando Jesus diz, voltai ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar, mas quando Pedro se dispõe a ouvir o que Jesus tem a dizer naquela manhã. E por que eu digo isso? Porque a ordem do voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar vem de Jesus, porém a disposição em ir para o mar para provar a palavra vem de Pedro. E Pedro jamais teria disposição de fazer isso depois de trabalhar uma noite inteira sem fazer, sem conseguir resultado positivo nenhum, se ele não tivesse movido pela fé de ter ouvido Jesus antes de ouvir sua ordem. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então Pedro sai de uma noite fracassada, uma noite mal sucedida, aonde havia trabalhado toda a noite e não havia apanhado nada, e depara-se com o romper da alva diante de Jesus, vamos dizer assim, numa manhã de consagração, ministrando o ensino. Ele para tudo e começa a ouvi-lo. Camila, eu não entendi a aplicação da dinâmica de um milagre que Deus quer fazer para intervir. O curso de uma desgraça na nossa vida é esta: depois de uma noite de fracasso, todos nós somos tendenciosos a querer falar onde foi traído, falar onde doeu, falar onde foi decepcionado, falar onde não gerou resultado, falar onde se sente mal, falar de quem falou mal da gente. Mas naquela manhã, Jesus não deu oportunidade para Pedro falar como havia sido sua noite, mas percebeu em Pedro disposição para ouvir aquilo que ele tinha a dizer naquela manhã. Camila, eu não entendi. Vai entender. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer: o milagre começa ouvindo. Está na hora de você parar de falar o tempo todo dos fracassos da noite que viveu. Está na hora de ouvir um pouco. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que nós falamos do que está cheio o nosso coração. Um coração que veio da noite, veio da tristeza. Um coração que veio da noite. Entenda a noite aqui. Noite aqui é o dia mau, o momento da aflição, o momento que eu investi e não tive retorno, o momento que eu abracei e não fui abraçada, o momento que eu amei e eu não fui amada, o momento que eu esperei um resultado e não tive o resultado esperado de volta. Entenda a noite aqui. O Espírito de Deus está aqui nessa tarde dizendo: eu conheço a tua noite. Não é porque eu não me manifestei no meio dela que significa que eu não estava lá. Não foi coincidência Jesus escolher aquele lugar para ministrar naquela manhã. Não foi coincidência Jesus ter escolhido a vida de Pedro. Você sabe que ele estava em proeminência entre os discípulos na escolha de Cristo. Agora veja, todo o desenrolar da vida de Pedro com Jesus, bem como todo o desenrolar da pesca maravilhosa que estava para acontecer naquela manhã, começou com Pedro ouvindo, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, lavando as redes, mas quando Jesus começou a falar, Pedro parou de lavar e foi ouvir o que Jesus tinha a dizer. Catuque alguém e diga: fale menos. Você não catucou não, catuque de novo. Diga para essa pessoa: depois da noite, fale menos. Olhe para mim, de preferência não fale nada. Porque se a boca fala do que o coração está cheio, você vai falar de suas dores, de suas agruras, de suas angústias, de suas agonias. E eu não estou dizendo que isso é mal. Eu só estou dizendo que quando Jesus começa a falar, a prioridade não é o que eu tenho a dizer, mas o que Ele tem a falar. Camila, você está dizendo que eu não posso falar? Não, não é isto. Falar é bom. Você só precisa entender que não é hora de falar quando Jesus está falando. Se é Jesus que está falando, você não fala. Se é Jesus que está pregando, você não prega. Se é Jesus que está dirigindo, você não dirige. Se é Jesus que está entrando, você não entra. Se é Jesus que está na frente, você não toma dianteira. Se é Jesus que deu a direção, você fica quieta. Você não está entendendo que Jesus chegou?
chegou com disposição de falar, e se ele chegou com disposição de falar, é porque ele tem uma instrução, ele tem uma palavra, ele tem uma direção. Quantas vezes, depois de vivermos algum momento de fracasso, de tristeza ou de dor na nossa vida, queremos falar dessa dor, dessa tristeza. O problema é que queremos fazer isso na hora que Jesus está falando, e o que ele vai falar agora vai edificar a fé de Pedro. O que ele vai falar agora vai lhe dar entusiasmo. O que ele vai falar agora vai lhe renovar o ânimo. O que ele vai falar agora vai lhe trazer uma nova expectativa num lugar antigo. Vou falar de novo. Uma nova expectativa num lugar antigo. Não é fácil ter expectativa nova em cima de coisas antigas. Não é fácil pastorear uma igreja há muitos anos, tendo o mesmo ânimo que tinha no começo. Não é fácil ser líder de um mesmo departamento e lidar com a mesma pessoa há mesmos anos, com o mesmo renovo do começo. Não é fácil estar casado com alguém há muitos anos que não lhe gera retorno, como se tinha esperança no começo. Não é fácil ser uma mulher de oração e continuar orando por uma oração que ainda não foi respondida depois de 10, 15, 20 anos. Agora olha isso, Jesus, através do que vai ministrar, vai dar a Pedro uma expectativa nova num lugar antigo, numa frustração antiga. Ouça o que ele tem a dizer. Não é fácil, Neide, pregar com a mesma integridade depois de muito tempo, cantar com a mesma avidez depois de muito tempo, preservar os mesmos sonhos de menino depois que já é um ancião. Não é fácil. Não é fácil acreditar que você ainda vai cantar depois de ter tido a oportunidade de gravar CD e não gravou. Não é fácil acreditar que você ainda vai ser pregadora, se quando Deus te prometeu você tinha 20 e hoje tem 40 e o telefone ainda não toca. Não é fácil. Não é fácil acreditar na mesma coisa há muito tempo. Não é fácil preservar o mesmo nível de motivação, sobretudo quando o resultado não é positivo. Não é fácil continuar pregando depois de um dia que você prega mal. Não é fácil continuar querendo cantar como você queria antes, depois de uma semana em que você canta e não acontece nada. Parece que o céu fechou para você. E quando você olha, a vida está santa. E você diz, não tem resposta. Não é fácil continuar acreditando em sonhos antigos, quando você lança a rede há anos nesse sonho e ele não se realiza. Deus trouxe alguém hoje aqui para dizer, quando eu falar, não fale da sua noite, deixe-me dizer de como será a sua manhã. Eu vou falar de novo, levante a mão para receber se você acredita. Jesus está dizendo, quando eu chegar na sua vida, não me conte sobre a sua noite, deixe-me te falar de como será a sua manhã. Ele trouxe alguém aqui nesta tarde para dizer, não chore agora tudo que você viveu na noite. Não vá para o Facebook dizer se sentindo triste, não vá para o Instagram dizer se sentindo magoado. O Senhor está dizendo, não fale da sua noite quando eu tiver uma boa nova sobre a sua manhã. Eu tenho uma notícia nova sobre a sua manhã. Eu tenho uma notícia nova sobre como será a sua manhã. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, sua noite foi de um jeito, mas sua manhã será diferente. Não me fale sobre a sua noite, deixe-me lhe contar como será essa manhã. O choro pode durar uma noite inteira. Não está dizendo que vai, está dizendo que pode. Ele diz que o período de duração da noite é relativo, é o que você entende, interpretando o texto. Mas a alegria, essa não é relativa, esta é certa. Ele diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, isso é certo,
Deus está dizendo: eu não te reuni aqui 7 dias para conversar com você sobre o que é duvidoso. Eu não te reuni aqui 7 dias para poder ouvir você falar das suas crises e ir embora sem eu te dar meu parecer. Ele está dizendo: já ouvi o que você passou pela noite, mas agora deixa eu te contar. Já ouvi o que você viveu em 2017, mas agora deixa eu te dizer como é que se fecha 2019. Ele está dizendo: uma nova expectativa para um mar que você já conhece. Um novo ânimo para um lugar que você já foi. Uma nova inspiração para uma coisa que você já faz sempre. Há um milagre nesta manhã. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Há um milagre nesta manhã. Camila, mas já é tarde. No mundo espiritual só começou a amanhecer. Há uma direção de Deus. Mas você tem que ouvir. Você não pode ir no banheiro, você tem que ouvir. Você não pode se derramar a ponto de perder o final do culto. Você tem que ouvir. Você não pode ficar tão louca ao ouvir uma profecia que cai no chão antes do profeta completar. Você tem que ouvir. Jesus prega. Agora deixe-me lhe dizer uma coisa. Jesus traz o ensino ou a ministração daquela manhã de dentro do barco de Pedro. Jesus entrou no barco dele. Às vezes a gente não sabe o que ele vai dizer, mas deve ser o suficiente reconfortante saber que ele já entrou naquilo que é nosso. Jesus está dizendo a alguém aqui nessa tarde: antes mesmo de saber tudo que eu vou lhe dizer, já tem a alegria em saber que eu já entrei. Para quem conhece Jesus aqui, não preciso fazer muitas aplicações. Dizer que Jesus está dentro já deve ser o suficiente. Irmã Camila, mas tinha outro barco. Pois é, mais um motivo para se alegrar. Tinha outro barco, mas ele entrou no seu. Tinha outra vida, mas ele escolheu a sua. E para quem acha que Jesus está vindo ministrar naquela manhã, virado numa coisa aleatória, está muito enganado. Jesus não faz escolhas aleatórias. Jesus não faz unidunité. Jesus não trata a gente igual a gente trata a caixinha de promessa da Bíblia. Não. Ele não mete a mão, deixa eu ver o que vai sair. Ele foi com o endereço certo, com o destino certo, para a pessoa certa, e já sabia em que barco ia entrar. Tinham outras opções, e é isso que você tem que entender. Você nunca foi uma opção para Jesus, sempre foi uma escolha. Você sempre foi uma escolha. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Pega na mão dela e anima ela nessa tarde e diz: ele já está dentro. Não, olha para ela, pega na mão, pega com vontade, fala para ela: não sei o que ele ainda vai falar, mas sei que ele já está dentro do teu barco, dentro do teu casamento, dentro do teu ministério. Jesus está dentro. Ele entrou e não vai afundar, ele entrou e não vai naufragar, ele entrou e não vai divorciar, ele entrou e não vai morrer, ele entrou e não vai parar, ele entrou e você não será acabada, ele entrou e a depressão não vai te engolir, ele entrou e a síndrome do pânico não vai te matar, ele entrou. Jesus está dentro. Jesus está dentro. Alguém vai te pressionar e vai dizer: tá, mas e aí? Vai fazer como? Não deixa a pressão dos outros pressionar você. Diga: olha, por partes, tá? Por hora o que me importa é saber que ele está dentro.
Já viu quando você convida um amigo para fazer alguma coisa com você? Quando o amigo é muito amigo e você conhece a força desse amigo, te dá paz só em saber que ele está com você, mesmo que vocês ainda não saibam exatamente o que vão fazer. Eu tenho amigas que quando eu preciso de alguma coisa, eu digo, olha, tal dia preciso disso, ou preciso que ore por aquilo, e a amiga responde do outro lado, estou dentro. E eu do lado de cá já sei uma coisa, posso contar, já descanso, porque a gente que é firme, a gente que é constante. Jesus está dizendo, que desespero é esse? Você não está vendo que eu já estou dentro? Ai, mas vai ser quando? Ai, mas vai ser em quantas vezes? Ai, mas vai ser que dia? Jesus está dizendo, senta aí, menina. Você não está vendo que eu já entrei? Catuca umas 10 aí, diga, está dentro, está dentro. Se ele está dentro, não me interessa quem está fora. Se ele está dentro, não me interessa se não tem peixe. Se ele está dentro, não me importa se eu estava lavando a rede. Eu precisava era que ele entrasse. Eu precisava era que ele estivesse dentro. Está dentro. Está dentro e está instruindo. Está dentro e está pregando. Está dentro e está animando. Está dentro e está ensinando. Está dentro e está exortando. Está dentro e está renovando. Está dentro e está salvando. Jesus está dentro. Mas e fulano vai te ajudar? Não sei, não me interessa. Por que não? Jesus já entrou. Mas será que fulana vai gostar? Também não sei. E você não está preocupada? Não. Por quê? Preocupada eu estava quando estava lavando a rede. Depois que Jesus entrou. Não foi aleatório, foi escolha. Não foi opcional, foi escolha. Escolheu o barco dele. Entrou no barco, ministrou, terminou de ministrar aquela manhã e desceu do barco. Quando ele desce do barco, vira para Pedro, ele... Ainda pode beber água aqui? Porque antigamente, quando a gente bebia água, o pessoal não parava de glorificar até a gente estar pronto para falar de novo. Oh, glória, nada mudou, glória. Jesus desce do barco, vai até ele e diz assim: quem vai até ele? Jesus. Jesus vai até ele. Jesus vai até ele. Jesus sabe quando você está disposta a fazer, mas não tem força. Como assim? Você quer, mas não consegue. Por que eu estou dizendo isso? Quem prestou o barco, disponibilidade, não foi até ele, talvez por pensar que era ousadia, uma vez que já o reconheceu como rabi, como mestre, como senhor. Mas isso não foi problema para Jesus. Já havia usado o barco, agora chegou perto do proprietário. Quando Jesus vê alguém disponível a servir com o que tem, Jesus chega a ser a pessoa que serviu com o que tem. Jesus vai até ele e diz: voltai ao mar alto. Então vamos lá, quem foi até ele? Diga: Jesus. Quem foi até ele? Jesus. Quem foi até ele? Jesus. Ao dizer este nome, a gente sabe muito bem
de quem a gente está falando. Quem é Jesus, gente? Ora, Alfa e Ômega, primeiro e o último, dono de tudo, Senhor dos vivos e dos mortos, Todo-Poderoso, raiz de Jessé, lírio dos vales, rosa de Saron, aleluia, o leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Este vai até Pedro. Camila, por que você está falando isso? Gente, ele tem poder de todas as coisas. Ele pode fazer algo extraordinário. Deixa-me lhe dizer uma coisa: Pedro já sabe que ele pode. Pelo jeito que ele pregou, pela fama que já percorreu, Pedro sabe diante de quem ele está. Eu imagino a expectativa de Pedro crescendo na hora, depois de ter ouvido um sermão tão animado na manhã, sabendo que este sermão está sendo pregado por alguém que pode tudo, vindo em direção a ele. E ele, obviamente, entendendo a direção, vai falar comigo alguma coisa, vai me dirigir em alguma coisa, vai me instruir alguma coisa. Vindo de uma noite fracassada, bem que ele poderia mudar essa situação. Eu estou aqui entendendo algumas das expectativas das quais Pedro poderia criar. Nisto Jesus chega e Jesus pode dar cabo a qualquer situação. Gente, pelo amor de Deus, um Jesus que manda Pedro ir à beira de um rio, ir à beira de um lugar e trazer de lá uma moeda que vai ser tirada na boca de um peixe, poderia fazer os peixes saltarem da rede e até da areia. Ele poderia dizer, ao invés de dizer para Pedro, ao invés de voltar ao mar alto e lançar a rede para pescar, vá para a areia e jogue a rede na praia. E se ele puxasse, fosse Jesus que tivesse mandado, Jesus ia dar um jeito de peixe sair da areia. Sim ou não? Sim ou não? Vez ou outra, alguns céticos na área da teologia tentam dizer, por exemplo, que o mar vermelho não tinha profundidade suficiente para afogar Faraó e todo o seu exército. E aí quem é crente de verdade diz, é por isso que eu glorifico esse Deus. Por quê? Porque ele faz os outros morrer afogados, se ele quiser, até com água na canela. Há quem diga que não havia peixe o suficiente, e a linguagem é figurada, para que Jonas estivesse no ventre de um grande peixe. E quem é crente de verdade diz, pois eu acredito tanto, tanto, tanto em Deus, que se fosse Jonas que tivesse engolido o grande peixe, eu também acreditaria. Meu irmão, para quem tem fé e crê na palavra, não tem conversa fiada. Jesus, se dissesse, lança a rede na areia, futuramente nós iríamos saber de alguma explicação científica. Se não, seria milagre. Um Jesus que manda um peixe vir na beira de um lago para dar uma estátua e para pagar o imposto de César, isso é caixa eletrônico na água. Ele pode fazer o que ele quiser. Sim ou não? Vem, sim ou não? Sim. Então, se eu estou diante dele, normalmente depois de ter sido animada, o que eu penso? Ele vai falar alguma coisa agora que eu nunca ouvi. Ele vai me dar uma direção, vai me dar uma ideia que eu ainda não pensei. Eu fico vendo Jesus chegando e fico tentando criar uma possível expectativa se fosse eu no lugar dele. E sabe o que é complicado? Geramos as mesmas expectativas em congressos como esse. Estamos fazendo um esforço a mais, 7 dias de louvor e adoração, investindo em gente de fora, regando de oração, porque queremos ouvir em trabalhos como esses, coisas que nunca ouvimos na nossa vida. Queremos ver milagres que ainda não acompanhamos. Queremos sair daqui com uma memória sobre algo extraordinário que Deus fez em nosso meio. É complicado quando Jesus chega num dia como esse, onde a gente gera tanta expectativa, e podendo dizer, lança a rede na areia, peixe, pule no barco, ou qualquer coisa, podendo dizer, faça o marido da fulana entrar agora por essa porta, podendo dizer, anjo, vai lá e visite o filho dela e levante ele do leito agora. É complicado quando ele chega aqui, e a gente sabe o poder que ele tem, a glória que ele tem, o que ele pode fazer, e podendo falar pra gente o que nunca falou pra ninguém, para fazer pela gente o que a gente ainda não viu ser feito por ninguém. É complicado quando ele diz, volta e lança a rede ao mar alto. Camila, não entendi. Vai entender. Traduz a interpretação textual sem forçação. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Volta e continua a fazer o que você estava fazendo antes de eu aparecer. É complicado.
Vou trocar ainda para mais miúdo, para todo mundo entender. É complicado quando você vem para um congresso como esse e diz: ó Deus, ou tu leva ele ou tu leva eu. Ó Deus, ou tu abre a porta aqui ou tu fecha ali. É complicado quando você cria expectativa, ensinando para ele o que ele tem que fazer, ou colocando diante dele o que você espera. Por que você faz isso? Porque você já está fazendo a coisa certa há um tempo, mas como ela não gerou o resultado esperado, você começa a colocar ultimato nas suas expectativas. Por exemplo, tem mulher aqui que está orando pela salvação do marido há 10 anos. Aí no congresso como esse, ela diz: ó Jesus, eu vou estar lá e eu sei que tu vai estar também, hein? Então esse ano tu diz, ou tu prepara e leva, ou tu converte esse cabra. É complicado quando Jesus usa a boca do pregador da tarde, depois de você ter apresentado um propósito antes de entrar para o culto, e para te dar a resposta, ele diz: volta e continua orando pelo cabra. É complicado. Só para você entender o que ele está dizendo para Pedro. Sabe o que ele está dizendo para Pedro? Vamos aprofundar aqui o entendimento. Ele está dizendo: não é porque deu errado que significa que você fez alguma coisa errada no processo. Jesus poderia ter feito o peixe pular da areia. Jesus poderia mandar Pedro jogar a rede para o alto e peixe cair do céu. Jesus pode tudo. Só que Jesus vai usar o que Pedro sabe fazer. Jesus vai usar o que Pedro já fez. E isso não é para entristecê-lo, é para motivar a sua fé. Por quê? O que é mais fácil de crer? Jogar rede na areia para ver peixe ou jogar no mar? Na areia ou no mar? Na areia ou no mar? Jesus não está mandando ou não está orientando você a fazer coisas que você já fez porque quer te castigar, mas porque quer te estimular a crer. E quer te levar a entender que não é porque deu certo, não deu certo ainda, que significa que você não esteja fazendo certo. Vou fechar aqui, mas vou falar algo que você não pode sair daqui sem ouvir. Olhe para cá, não perca isso por nada. Olhe para cá. Pessoas estão mudando o jeito de buscar a Deus. Pessoas estão mudando o que aprenderam a fazer de certo na busca e na caminhada, só porque não está gerando o resultado no momento que queriam. Estão deixando de orar porque estão orando e ainda não tiveram resposta. Estão deixando de pregar a Bíblia como ela está escrita, porque não está virando tanto quanto gostaria. Rebaraçúria. Estão deixando de falar a verdade quando abrem a boca para dizer: assim diz o Senhor. Por quê? Porque Deus não fala assim diz o Senhor todo dia. Então, como eu quero ser sobrenatural todo dia, ser maravilhosa todo dia, começam a mudar o método e com isso manipulam o resultado. Jesus vai a Pedro e, diante de uma necessidade tão gritante que ele tem, não lhe manda fazer nenhuma coisa que ele já não tinha feito. Não lhe dá nenhuma instrução louca e nenhuma coisa incrível de ser feita. Simplesmente olha para ele e diz: volta ao mar alto e lance a tua rede para pescar. Pedro lhe responde: Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei. Ou nada apanhamos. Eu gosto dessa versão aqui, ó. Mas porque mandas. Gosto ainda mais desta outra versão que diz assim: mas sobre a tua. Quem joga tempero na comida assim, sacudindo o dedinho? Quem joga? Quem joga pimenta, cominho, sal assim na tempera, na comida? Quem joga? Quem joga? Quem joga? Levanta a mão então agora que Jesus vai jogar um temperinho na tua mão aí agora. Camila, do que você está falando? Estou parafraseando para você entender. Jesus está dizendo: o congresso não é mágico, mas eu vou derramar uma coisinha sobre você. O quê? Você vai voltar para a mesma casa, vai voltar para o mesmo marido, você vai voltar para a mesma empresa, aquela que tem problema? É. Para a mesma patroa, aquela que me irrita? É. Para o mesmo filho, aquele rebelde? É. Você vai voltar para a mesma área que ainda não gerou resultado. Faz assim com a mão. Assim, ó. Só que agora tem uma diferença. Você vai voltar para um lugar antigo, porém com uma palavra nova, com uma direção nova, com uma instrução
unção, Jesus está derramando a palavra dele sobre tua vida, sobre a tua cabeça. O lugar é antigo, mas a inspiração é nova, a motivação é nova, a fé é nova, e um milagre nunca antes foi visto, Pedro. E quem está me ouvindo aqui nessa tarde, diga amém. Então redobre a atenção, porque eu tenho algo a dizer. Não deixe de fazer o que você sabe que é certo, só porque ainda não gerou o resultado que você queria. Não seja convencido, nem pelo diabo, nem pela massa, nem pela população, nem pela pressão das pessoas, a mudar o jeito certo de fazer o que é certo, para manipular o resultado. Resultado manipulado nunca é real. Resultado manipulado nunca é real. Se tem uma coisa que eu gosto de falar, é que a matemática é uma ciência exata. O reino de Deus não funciona com matemática, mas também, se fosse avaliá-lo na ciência, seria como tal. É exato. Exato em que sentido? Deus não usa métodos errados para fazer coisas certas. Peraí que eu tenho que explicar. Vou falar como Deus está mandando. Não é porque uma coisa está dando certo que significa que foi feita do jeito certo. Memel, ô Memel. Memel, ô. Tô acabando, aumenta a soma mais um cadinho, tô acabando. Joga a soma, já deu tudo, já? Já deu tudo? Ai, Jesus. Memel disse que já deu tudo, gente. Então escute aí. Não é porque uma coisa está dando certo que significa que foi feita do jeito certo. Camila, por que você está dizendo isso? Para você não ficar orientado pelos resultados. Quando você vai aprender matemática, quando você vai aprender alguma coisa na escola, a professora não te dá o resultado, ela te dá os cálculos. Por quê? Desculpa a expressão, valeu, Memel. Porque ela não quer que você seja uma idiota, ela quer que você seja uma pessoa pensante. Ela não quer que você saiba como fecha, ela quer que você saiba como funciona. Porque se você aprender resultado, vai ter que decorar a tabuada na tua cabeça. Se você souber como funciona a multiplicação, você vai multiplicar 1000, 10.000, 20.000. Você não será limitado. Deixe-me lhe falar algo sobre quem manipula resultados. Pode ver. Essa galera que manipula resultado na sua busca diante de Deus, ou na expressão do que alcançou diante de Deus, é gente limitada. É sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque o resultado de seus métodos revelam que ele colou. Falei, vou repetir a terceira vez. Você não pode manipular. Você não pode orientar sua vida diante de Deus, sua busca por aquilo que você almeja, baseado em resultado. Isso é a inversão da conta. Você pode fazer até prova real. Tinha um negócio na escola que eu me amarrava para saber se a conta deu certo. A tia dizia, sou da época da tia. A tia dizia, não precisa colar, é só fazer a prova real. Aí eu dizia, o que é a prova real? Aí ela dizia, você faz o cálculo todo certinho. Depois, para saber se o resultado deu certo, você vai desenvolver esse valor aqui e ele vai dar o valor que estava lá em cima. Só para a gente entender a grosso modo. Aí você sabia que a conta deu errada, porque o que começa, fecha. E o que fecha, mostra com quem começou. Camila, o que você está dizendo? Deus está dizendo, Manai de Calamarassúria. Deus está dizendo para alguém que está assistindo, tem conta que não vai fechar. Não precisa apontar, não precisa dizer que está errado. Deus está dizendo, é só esperar o processo final. A conta não fecha. Estou falando por enigma, mas sei que estou diante de um povo que conhece o Deus de mistério. Agora, para nós que estamos aqui, para você que está em casa, humildemente recebendo a palavra de Deus, Deus está dizendo, não vou te dar resultado, vou te ensinar a fazer a conta. Mas para isso você tem que preservar um princípio. Entender
que não é porque um resultado ainda não foi o esperado, significa que você esteja utilizando o método errado. Nem tudo por aí que está dando certo significa que foi feito do jeito certo. Vou lhe provar com a palavra. Vou lhe provar usando um homem no qual, mencionando o nome dele, tenho temor em dizer. Manso, humilde e o maior líder antes de Cristo que já existiu para o seu povo, Moisés. A palavra diz que o povo era tão rebelde, tão de dura cerviz, que conseguiram tirar Moisés do sério. Deixa eu te falar, Moisés não era qualquer pessoa não. O texto diz que ele já era, nessa ocasião, o homem mais manso da terra. Rapaz, como é que alguém tira do sério o homem mais manso da terra? Tem que ser o povo mais duro da terra. E aí o povo começou a pedir água, o episódio das águas de Meribá. O povo começou a pedir água, começou a pedir água, começou a pedir água, mas não pede do jeito certo, não fala do jeito certo. Aí começaram a atribular Moisés de tal maneira que Moisés foi levado ao Senhor, para pedir ao Senhor. Senhor, o povo pede água, o povo deseja água, o que eu faço? Para onde eu vou arrumar água? Estou parafraseando sem entender. Aí o Senhor diz assim: Moisés, tem ali uma rocha assim, você vai até aquela rocha e fala a rocha. Quem está comigo, diga amém. Amém. Estufa o peito, se endireita na cadeira, senão o sono te pega. Olha para mim. O Senhor disse a Moisés: fala a rocha. O Senhor disse a Moisés o quê? Fala a rocha. Esse é o método certo. Moisés, vou te dar o resultado que você está me pedindo. O que? Água. Qual é o resultado? Moisés quer o quê? O povo quer o quê? E aí, Senhor, o que eu faço para ter água? Vai lá e... a rocha. Quando chegou lá, já o povo veio, eu imagino, azucrinando no meio do caminho. E pipipi, papepi, papapai, papapá, papepi, pegou ele, o cajado, estressado. E golpeou a rocha 2 vezes. Pá, pá. A rocha se abriu e deu água. Deu ou não deu? Deu ou não deu? O povo bebeu ou não bebeu? Era água boa ou não era? Saciou ou não saciou? O povo ficou bem ou não ficou? O resultado foi bom ou não foi? Foi positivo ou não foi? Deu certo ou não deu? Mas a conta tem que fechar. Se a conta não fechar, Deus vai chamar. O povo bebeu, o povo está saciado, está todo mundo feliz. Moisés viu a água, mas o que é que Deus diz? Moisés, vem cá. Nem tudo que dá certo significa que foi feito do jeito certo. Moisés, o que eu te disse, Deus sabia que ele ouviu bem, mas queria que ele reproduzisse. Moisés, não te disse eu, fala a rocha. Sim, Senhor, mas porque tu feriste a água que jurei aos seus pais que lhe daria, eu darei. Dela tu verás, mas nela tu não, por causa do que fizeste a rocha. Aí vamos lá recapitular a pergunta. Deu certo ou não deu? Deu. Fez certo? Não. Quanta coisa com resultado aí, ó. Tá dando certo. Quanta gente iludidinha com resultado. Vira mesmo. Deus vai fechar a conta, Necamanassé. E que você tenha tanto crédito quanto tinha Moisés. Pedro, Simão, voltai ao mar alto e lançai a rede para pescar. Nas entrelinhas, volta e faz a mesma coisa que você estava fazendo. Por quê? Porque não é porque está dando errado que significa que você não esteja fazendo do jeito. Continue orando. Continue jejuando.
Continue adorando. Continue vindo ao congresso. Continue pagando o preço. Continue fazendo a vontade. Ah, mas todo mundo fez assim. Será que você nunca teve uma mãe que te disse: você não é todo mundo? Então agora você tem uma pregadora que te diz: você não é todo mundo. Continue fazendo do jeito certo. Irmã Camila, mas e o resultado? O resultado não é problema seu. Não, nesse contexto não. Por quê? A rede é de Pedro, o barco é de Pedro, o trabalho é de Pedro, a vocação é de Pedro. Mas o peixe só obedece um. Ei. O Senhor está dizendo: faz o teu trabalho e deixa que eu trabalho com o resultado. Faz o teu trabalho e deixa que eu trago o resultado. Pega na mão dela, levanta a mão dela lá em cima, dá uma sacudidela para a comida do almoço encaixar na barriga e diga para ela: faz o teu trabalho e Deus manda o resultado. Faz o que você sabe fazer, faz campanha, faz jejum, faz oração, faz obedecabadachúria e deixa que ele traz o resultado. Vai ter resultado, vai ter resultado. Deus está dizendo aqui, ó, manda ela continuar. Fala para ela que a conta vai fechar. Se ela continuar assim, a conta fecha. Se ela continuar assim, a conta fecha. O número bate, o resultado chega. Faz o que é certo. Faz o que é certo. Não importa quantos estejam querendo manipular o resultado, faz o que é certo. Vou fechando por aqui. Cadê meu relógio que arrebentou? Que horas são? Pronto. Vou fechar a conta hoje, pastor Josué. Vou fechar, pastor Roberto. Ó. O problema é se começar a falar em língua, porque eu sei que edifica o outro, mas parece que entra em mim igual fogo. Ah. Bata no seu peito comigo e diga assim: eu fico com a palavra. Diga: eu fico com a palavra. Maravilha, você se comprometeu, então me ouça. Fica com a palavra que Deus te deu. Deus falou que vai salvar, então quem vai salvar é Deus. Deus falou que vai libertar, então Deus que vai libertar. Deus falou que vai te dar, então considere feito. Camila, por que você está dizendo isso? Bata no peito de novo e diga: eu fico com a palavra. De novo: eu fico com a palavra. Então você não precisa diminuir a palavra que Deus te deu. Creia no que Ele te disse. Vai ser como Deus te disse. Para fechar aqui, para eu dar paz, não eu, mas o Espírito que está aqui através dessa palavra. Minha irmã, com todo o carinho do mundo, você sabe quem a sua oração salva? Sabe quem sua oração salva? Ninguém. Que, Camila? Isso mesmo. Sua oração não salva ninguém. Eu a vida toda aprendi que só um salva. Quem é? Quem é? Aí agora parou de orar. Ah, porque Jesus não salvou? Pois o único jeito de Jesus salvar é por um método, por um cálculo. Entenda-se oração. Não é a sua oração que salva, quem salva é Jesus, mas é por intermédio da sua oração que Jesus alcança a pessoa a quem você precisa. Deus está dizendo a mulheres aqui: por que você parou de mexer no método que eu te ensinei? Você era de madrugada. Ai, irmã Camila, mas todo mundo não é todo mundo de madrugada. Não é, mas você era. Não é. De fato não é, não vou aqui criar uma mística em volta da coisa, mas você era. Ah, mas é porque eu aprendi que isso é religiosidade. Não, Jesus está dizendo: e o método que eu te ensinei, moça? Posso falar um negócio? Tinham 2 barcos. Jesus escolheu dele e entregou uma palavra a ele. Posso falar outro negócio? Bota a mão na cachola para você lembrar do texto. Foi só o barco de Pedro que recebeu peixe? Não. Todo mundo recebeu, sim ou não? Sim. Todo mundo recebeu, sim ou não? Sim.
mas recebeu por causa do método que Jesus deu para Pedro, por causa da palavra que Jesus liberou para Pedro. O Senhor está dizendo, tem gente deixando de comer porque você parou de usar o método. Camila, vigia no que você está falando, vigia você no que está ouvindo. Vou falar uma verdade. A palavra foi para Pedro, o mistério do Senhor era com Pedro. Pedro liberou para o barco de Pedro. Mas na hora de receber, todo mundo recebeu. É bem verdade que algumas pessoas só serão alcançadas, só receberão resultados vibrantes e produtivos por causa do que Jesus tem na sua vida. Mas no dia que você, entendendo isso, deixar de fazer o que Ele mandou, de fato elas não vão receber, mas você também deixará de ter tudo o que Ele tinha para te oferecer. Pedro vai para o mar, meu irmão, eu gosto, ele pega a rede, ó. Eu imagino a expectativa dele, pastor Roberto. Trabalhou toda a noite, já estava no vício da puxa da rede. Você joga e puxa e não vinha nada. Vamos lá. Jogou durante a noite toda, puxou e não vinha? Não vinha? Eu acho que ele pensou, vai ver aí, vem alguma coisa aí para a semana, né? O homem tem autoridade, vai ver, mandar alguma coisa aí para janta. Vou jogar. Jogou. Faz um som aí de uma rede aí jogando. Vamos jogar uma rede agora. Isso. Cadê o pessoal aí do instrumento? É só jeito de falar, não precisa ser da rede não, para fazer qualquer som. Faz o som do milagre aí. Isso aí, ó. Cadê o teclado? Cadê o teclado? Tá vindo? Jogou a rede. Vou jogar de novo, baterista, cadê? Vai. Ajuda ela aí. É 1, é 2, é 3 e... Escute, vamos fechar junto aqui. Jogou. Joga e puxa logo. Quem já pescou aqui sabe que não é assim. Você joga a rede e deixa sentar. Entre o que Deus fala e o que Deus faz, sempre há um tempo até que se cumpra. O Senhor está dizendo aqui, já lancei a palavra, deixa a rede baixar. Isso. Aí a rede baixa. Eu imagino Pedro pegando como pegou das outras vezes. Vício do trabalho. Só que quando ele foi para pegar essa que ele puxa, vem cá, chama mais um, chama mais dois, puxa aí, puxa, não vai, e a rede começa a rasgar. O texto diz que a rede começa a rasgar. Quando você faz pela palavra, pode demorar o processo, mas quando chega o dia é de uma vez só. É de bedacanderebarachuia. Tem gente que está aqui dentro e está dizendo, irmã, eu estou buscando há tanto tempo e parece que nada acontecendo. O Senhor está dizendo, eu estou te ensinando no processo, porque quando o resultado vier, vai vir de uma vez só. Ele puxa, eles puxam, mas vai ter que parar de puxar. Por quê? Porque a rede está rasgando. Aí olha o que o texto diz, que eles vão puxando. Quando vê que a rede começa a rasgar e o barco começa a virar, o texto diz assim, que eles fazem um sinal. Vem comigo e diga um sinal. O Senhor está dizendo, o teu milagre está às vésperas de um sinal. Faz sinal para os outros barcos, para o outro barco. Faz sinal. Deus está dizendo, está na hora de você voltar a confiar em algumas pessoas. Ninguém deu glória porque não é fácil ouvir isso. Só que ou a rede rasga, ou você começa a valorizar quem está do teu lado. Gente, presta atenção. Quem está buscando é Simão, mas está todo mundo no mesmo mar. O Senhor está dizendo, você não precisa falar tudo, mas está na hora de falar alguma coisa. Que é isso? Um sinal. Um sinal para quê? Para dizer como é que a coisa está. Ele faz um sinal, e um sinal é o suficiente para que a ajuda chegue. O Senhor está dizendo, um sinal é o suficiente. Um sinal. Um sinal. Faz um sinal para alguém. Para quê, irmã Camila? Catuca ela e diz, me ajuda a puxar. Me ajuda a puxar. Me ajuda a puxar. Eu não quero perder a minha casa. Me ajuda a puxar. Eu não quero perder o meu marido. Me ajuda a puxar. Eu não quero perder o meu ministério. Me ajuda a puxar. Pede ajuda.
Clama ajuda. Converse com mais alguém. Não, irmã Camila. Se Jesus vai fazer, Jesus já fez. Mas para você receber, se abra com alguém. Peça ajuda de alguém. Ore com... Ai, minha casa é muito bonita. Porque como é que eu vou chamar fulana? Ela vai entrar aqui e vai ver que eu sou rica. Então você vai morrer na riqueza. Ou vai chamar as irmãs para marchar na tua casa. Chama alguém para puxar. Ai, porque eu precisava de alguém para orar no meu carro. Ai, mas se eu chamar fulana, ela vai ver que meu carro é 4 portas, direção hidráulica, é uma Mercedes. Daqui a pouco tu não tem carro. Se continuar com essa cabeça, faz sinal. Aí porque eu tenho um projeto para desenvolver na igreja, mas não posso contar porque o fulano, porque o outro fulano, e porque o fulano tem inveja e vai desenvolver o projeto como? Sem contar para ninguém. Não, quando estiver pronto eu falo. E o Senhor está dizendo, tem coisa que eu vou colocar no projeto em desenvolvimento. Isso só vai acontecer quando você fizer sinal para alguém. Os outros barcos vêm, emparelham ao barco de Pedro, puxam juntos e a rede para de rasgar. O Senhor está dizendo, eu vou botar alguém no teu caminho para te ajudar a puxar. Deus está falando comigo que a rede da casa de alguém vai parar de rasgar agora. Puxou. Parte mais difícil e eu encerro. Todo mundo puxa. Já tem ajuda. Já tem ajuda. A rede parou de rasgar. Mas o texto diz que o barco começa a quase ir a pique. Vai virar. Ó. Tem gente que está aqui olhando para alguém dizendo, eu acho que vai virar. Tem gente que está aqui assim. Eu acho que vai virar. Eu acho que ele não converte. Eu acho que vai morrer. Eu acho que não vai sarar. Eu acho que vai sepultar. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou desistir. Vai virar. Pedro, você não pode esquecer que quem te mandou ir para o mar alto entrou no teu barco antes de te enviar. Camila, o que você está dizendo? Deus já avaliou a sua estrutura. Deus não vai liberar uma palavra para sua casa sucumbir debaixo dela. Olhe para mim. Deus não vai te dar um ministério para você morrer debaixo dele. Mas Camila, mas desde que eu aceitei o desafio eu infartei. Desde que eu aceitei o desafio... Não. Quase. Mas Camila, desde que eu fiquei crente, a água está entrando no barco, a madeira está estalando, a vela está virando, o mastro está empenando. Deus está dizendo, você não entendeu? Se você suportar esse quase, você verá que esse quase quem mandou fui eu. Para quê? Para estender os seus limites. Até esse dia você não sabia que teu peixe cabia que teu barco cabia tanto peixe sem afundar. Olhe para quem está do seu lado e diz, quase não é o fim. Diga, quase é um quase. Levanta a mão porque eu vou profetizar. Deus colocou um quase para você não ter um fim. Tem testemunhos aqui que vão começar. Tem gente que vai olhar e vai dizer, ué, mas você está com esse marido? Tô, mas tu não ia divorciar? Foi quase, porque Deus entrou. Deus entrou, o barco estalou, a água entrou, mas não virou, não quebrou.
contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai ficar de pé do lugar. Todos não. Só alguém que enquanto eu pregava sabe que tem uma área da vida que está quase naufragando. É complicado, Neide, quando o que Deus confia a gente quase leva a gente a náufrago. Você diz, ora, se é de Deus, por que meu barco está estalando? Se foi Deus que mandou esses peixes, por que está entrando água no meu barco? Se é de Deus a direção que eu tinha, por que eu estou devendo? Se era de Deus eu ajudar fulana, por que ela me traiu? Se era de Deus eu aceitar o convite, por que eu adoeci enquanto aceitava? Se era de Deus o meu ministério, por que eu tenho andado tão cansada? Se era de Deus esse casamento, porque já tem tempos que você não é feliz. Tem gente aqui se fazendo perguntas, dizendo, irmã Camila, se a direção era de Deus, por que meu barco está estalando? Por que meus filhos estão gemendo? Barco pode ser estrutura de vida. E o Senhor está dizendo 2 motivos. Primeiro, estalar é uma coisa, quebrar é outra. Ele está dizendo, eu te estalo, mas não te quebro. Segunda, você nunca saberia o quão capaz você é de ter o que Deus quer te dar, se Ele não tivesse estendido os seus limites. Um dia eu cheguei numa igreja tão cansada, ministerialmente cansada, e eu estava reclamando aquele mês que eu estava cansada. Dobrei os joelhos no culto, aonde eu fui convidada para ministrar, e eu disse, Senhor, hoje eu estou tão cansada. No fundo eu queria dizer, eu não aguento mais, mas eu não tinha coragem. Aí um pastor que não é de profetizar e nem língua estranha eu sabia que ele falava, chegou perto de mim e disse desse jeito, sou eu teu Senhor e te faço uma pergunta hoje. Queres parar? Porque se tu quiseres, eu paro a hora que tu quiser. Aí na hora o Espírito Santo disse para mim, não peça para ele puxar o freio, peça para ele te ensinar a usar a marcha. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem aqui ainda tem carro manual, diga eu. Você sobe uma rampa de terceira? Para ter força tem que ser de? Você tem que saber usar o câmbio para conseguir chegar aos lugares mais objetivamente. Normalmente quando tudo está instalado a gente quer desistir, e o Senhor está dizendo, não desiste, faz um sinal, divide o peso, faz alguém segurar a outra ponta da rede. Nesse dia o Senhor falou para mim, eu abri a Bíblia e falei, se é o Senhor mesmo que está falando comigo, fala comigo agora. Aí pedi confirmação e abri a Bíblia. Caiu em 1 Reis e Elias olhava para o Senhor e dizia assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Aí eu fui lendo o texto rapidinho, porque eu tinha memória, mas não tinha certeza, para ver o que Deus falava para ele. Eu não vejo Deus dizendo, ô meu filho, fica mais um pouquinho, ô meu filho, segura as pontas mais um pouquinho. Não! Eu vejo o Senhor dizendo, não aguenta mais? Então volta e unge Eliseu em teu lugar.
Deus está dizendo: eu não vou te dar uma direção para te destruir, mas se você for capaz de aguentar a visão, você vai viver um nível de multiplicação que você nunca conheceu na história da sua vida. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo: tenha certeza que eu te mandei sobre a minha palavra, e esse quase vai te testar. Mas se você não largar a mão dessa rede, se você não se ausentar desse barco, você vai ter o maior testemunho para contar que você já teve até os dias de hoje. Então segura essa rede. Não mude o método só porque ainda não havia dado certo. Deus está dizendo: continue o seu trabalho e deixa que eu te garanto o resultado. Quando eu disser 3, vai ficar de pé do lugar. Que enquanto eu pregava, tem uma área da vida que está quase afundando. Mas hoje não vai pedir para largar a rede. Vai dizer: Jesus, me ensina, me instrui para quem eu faço o sinal, porque eu não vou soltar. Eu quero ir até o fim. Eu conto 1, fecha os teus olhos. 2, pense. Há alguma área da sua vida que tem te provado? Há alguma área da sua vida que, para obedecer a Deus, para seguir a direção da palavra, o barco estalou? Alguma coisa está doendo ou quase arrebentando? 2,5. Se você identificou, tira a bolsa do colo e fica de pé. 3, em nome de Jesus. Vira de frente para essa mulher. Se ela tiver com a mão ocupada, fala para ela: libera a mão para segurar a rede. Segura a mão dela de 2 em 2, de 2 em 2. Aqui, gente, faz um favor para mim. De 2 em 2 ou de 3 no máximo. Mas é de frente, faz um elo de oração. Faz um elo de oração com essa pessoa. Vira de frente para ela. Vira de frente para ela. Olha para ela e diz assim: puxa. Olha para ela e diga: não solta. Fala para ela: eu vou te ajudar agora. A rede vai parar de rasgar. Teu barco não vai afundar. Tá estalando, mas não vai afundar. Tá doendo, mas não vai te matar. Você tá chorando, mas não termina chorando. Olha pra ela e diga: puxa. Olha pra ela e diga: puxa. Olha pra ela e diga: puxa. Puxa. Puxa na oração, puxa no jejum, puxa na intercessão, puxa, puxa, puxa um clamor com ela aí agora. Comece a clamar, comece a clamar. Deus, não deixa, Senhor, este barco afundar. Deus, ninguém afunda sobre a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra não volta vazia. Antes ela vai, 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 vai. Vai, faz aquilo que lhe apraz. Aonde houver agora alguém em oração, puxa, puxa, puxa essa rede, puxa esse casamento, puxa esse filho pra cima, puxa esse ministério pra superfície, tira das profundezas, puxa, 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 ora badara candere barabaito. Segure a mão dela. Desça um pouco com ela de mãos dadas.
Até onde ela aguenta. Não machuque ela, até onde ela aguenta. Desça um pouco com ela. Até onde vocês aguentam. Não precisa dobrar o joelho não, senão vai ficar difícil de levantar, hein? Até onde você aguenta, isso. Puxa ela. Eu vou contar 1, você vai dizer puxa. Aí você levanta ela um pouquinho. Eu vou contar 2, aí você vai dizer puxa. Aí levanta ela mais um pouquinho. Quando eu disser 3, você vai puxar lá em cima. Camila, que palhaçada é essa? Se não crê, não faz. Mas não atrapalha quem crê não. Porque Deus me mandou fazer isso aqui agora. O que isso significa? Tem coisa que é muito boa, mas está lá embaixo. Deus está dizendo que vai colocar na sua mão o poder de trazer a superfície. Filhos serão trazidos à superfície. Almas serão trazidas à superfície. Projetos serão trazidos à superfície. Casamentos acabados serão trazidos à superfície. Tudo que estava na profundeza, o meu Deus vai dar uma ordem. E através da sua vida vai resgatar um milagre, vai resgatar um casamento, vai resgatar algo ou alguém. Eu vou contar 1, você vai dizer puxa. Eu vou contar 2, você vai dizer puxa. No 3 eu quero ela lá em cima. 1, 2, 3. Vai vir para a superfície. Vai vir para a superfície. Vai vir para a superfície. Puxa, 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 puxa. Coloca para cima. Dê um abraço nela. Deixa Jesus trabalhar nesse abraço. Oh! Vai ter milagre. Ele vai usar as suas mãos. Não pare de orar. Não pare de fazer o que você sabe.